Oi, gente! Aqui é Johnny Hooker e eu queria convidar todo mundo para ouvir meu novo álbum Viver e Morrer de Amor na América Latina, com participações de Ney Matogrosso, Lia de Itamaracá, Daniela Mercury. Gente, esse álbum tá um luxo. Vamos lá, chorar, sofrer, viver e morrer de amor, cair e levantar, porque a vida é um carnaval. Espero vocês. Beijo! Bem, esse álbum, ao contrário dos meus outros álbuns, ele foi um projeto que ele não foi deliberadamente pensado, assim, eu não parei e falei, agora eu vou compor um novo álbum. Mas como eu sempre compus muito, assim, eu tenho uma produtividade grande em relação a ficar escrevendo letras, ficar compondo melodias, ideias que chegam, assim, minha cabeça é muito cheia de ideias, cara, às vezes é até difícil, assim. E eu fui compondo essas músicas desde antes até de lançar o meu último álbum, e essas músicas foram ganhando corpo e quantidade também, né? Quando eu vi, eu tava com um monte de músicas. E não foi bem assim que eu deliberei, eu vou fazer um álbum. As músicas meio que se mostraram pra mim. As músicas, nesse projeto, as músicas que falaram pra mim, ó, você tem um álbum aqui, vamos, vamos juntar essas músicas e lançar. E a grande cola desse projeto foi a música com o Ney, foi o Viver e Morrer de Amor na América Latina, que meio que todas essas músicas falavam sobre as dores e as delícias de ser latino-americano, né? Sendo que essa música, ela meio que colava todas elas juntas, sabe? Então, quando chegou a hora, meio que o disco se apresentou a mim. Foi louco, assim. E você abre com Querem Me Ver Humilhada. Ela já foi pensada para ser a primeira faixa? Ela não foi pensada para ser a primeira faixa inicialmente, mas quando eu estava trabalhando com os produtores, Marcos Preto e Tó Brandileone, no estúdio, o Marcos falou que achava que essa música tinha que ser a abertura. E aí, depois de deliberar um pouquinho, eu pensei, poxa, é verdade, acho que essa é a música de abertura porque ela meio que conta, ela é meio um prefácio, né, um epílogo também das coisas que aconteceram comigo nesses últimos 10 anos, né, de perseguição política por conta da minha militância a favor da causa LGBTQIA+, de ter shows censurados, de ter... Inventaram que eu tinha morrido, eu tive que ligar na TV e ver o jornalista desmentindo que eu não tinha morrido, entendeu? Tipo assim, então teve uma pulsão do mundo, assim, fora a pandemia, fora a loucura política que a gente viveu no Brasil e ainda está vivendo. Perdi um dos meus melhores amigos para a Covid, problemas com família também. Tive uma pessoa muito próxima da minha família, da família direta mesmo, que me extorquiu durante muitos anos, né, inventando mentira em cima de mentira. Realmente, sabe, que era de olho, como se ela merecesse, ou como se o fruto do meu trabalho fosse... eu devesse a ela o fruto do meu trabalho, sabe? Então, me depenou também. Então, foram muitas coisas, assim. Eu sofri mais do que mocinha do Valci Carrasco. Mas, começar com Querem Me Ver Humilhada pra dar a resposta, né? Eu volto, como sempre, com música, com arte, com filosofia, com liberdade, né? Falando do presente da vida, né? Então, Querem Me Ver Humilhada, ela começa como uma grande resposta a todo mundo que me desejou mal, ou que nos deseja mal, né? Ela começa como essa grande resposta, assim. Perfeito. Tentaram, como diria Dercy Gonçalves, tentaram me matar, mas quem vai morrer é a mãe deles. Boa. E aí a gente vai pra Nunca Vai Passar. Como é pra você? Então, e aí começa, pra mim, o primeiro capítulo do álbum, que é o Viver e Morrer de Amor, né? Que aí, nesse primeiro capítulo todo, eu vou discorrer sobre a questão dos encontros românticos, afetivos, né? Das idas e vindas, das quedas e renascimentos, né? Dessa passionalidade latino-americana, dessa intensidade, né? A gente é muito apaixonado, a gente sofre muito, e a gente se bota pra fora, e a gente chora, né? O latino-americano, ele tem essa... pra fora, né? A emoção é pra fora. E aí Nunca Vai Passar já vem assim com o pé na porta. No momento que eu te vi, soube que a vida ia acabar.
ai meu Deus, como eu pedi pra não me apaixonar. Já naquele coral, assim, sabe? Sim. E na faixa, esteticamente, eu queria trazer essa coisa meio xadê, que eu amo, mas como se fosse uma xadê tropical, né? Aham. Uma xadê na praia, no calor do Nordeste, entendeu? E a música meio que fala sobre essas cicatrizes, esses amores que nunca passam, essas cicatrizes que sempre ficam lá, essas pessoas que a gente ama muito, que por algum motivo não deu certo, ou teve um final meio chato ou trágico às vezes, mas que a gente encontra 10, 20 anos depois e o coração faz tu, entendeu? O coração dispara, nunca vai passar, né? E a música, ela fica, ela meio que tem esse Ouroboros, a cobra que morde o próprio rabo, né? Ela volta o tempo todo para esse tema, né? Como se fosse realmente uma memória que quando você lembra, parece que foi lindo e mágico, mas se você esforçar mais um pouquinho a memória, não foi tão lindo e tão mágico, né? É mais ou menos isso. Entendi. E a gente vai pra Saudades Elder. Saudades Elder, na verdade, ela vem como uma grande homenagem. De 2023 a 2024 eu fiz uma turnê chamada Clube da Sofrência, que era em homenagem à nossa magnânima Marília Mendonça, uma das maiores compositoras populares que esse Brasil já teve. Eu cheguei a ter uma espécie de relação com Marília, a gente se encontrou algumas vezes, a gente trocou mensagem, sabe? Então, eu queria homenagear ela e eu queria homenagear também esse cancioneiro popular, romântico, brasileiro, dos anos 80, 90, que era muito inspirado nas baladas de rock, de power rock, americanas, né? Aí você bota Roxette, Bryan Adams, tudo que você já ouviu crescendo na Alpha FM, na Antena 1, entendeu? Nessa balada. E eu nunca tinha feito, na minha discografia, uma balada romântica que fosse tão entregue, tão baladona romântica, que chegasse nesse ponto até de ser meio cafajeste, né? E a letra dela tem uma outra coisa da composição latino-americana que eu acho muito legal, que a gente abre tanto o coração no nosso sentir, na nossa lírica, que chega um momento que você solta um piranha, entendeu? Você tá tão desarmado na letra, você tá falando do amor de uma maneira tão intensa, né? E eu não admito que admiro demais sua liberdade, né? Você tá se confessando pra pessoa, né? E tem um momento, uma hora que você se confessou tanto, que você tá lá no ápice da emoção, que que sai um piranha, entendeu? E isso é muito típico do cancioneiro latino-americano, do brega brasileiro, né? Tipo, e eu queria trazer isso, assim, também nesse álbum, essa homenagem também a essa estética, a Marília, essa estética do power rock de balada. Eu nunca tinha feito uma música na minha carreira que fosse baladão pianão, sabe? O pianão e a guitarra, tchan, tchan, bem cafajeste mesmo, mas como só a gente sabe fazer. Sim. Depois de Saudades Elder, a gente vai pro Mundo Me Espera. E aí? O Mundo Me Espera é uma música que ela dialoga muito com uma coisa que eu já fiz muito na minha discografia, que é o brega rock. Sim. Né? Misturar o brega recifense com o poder do rock and roll, né? Dos arranjos poderosos, guitarra, solos de guitarra. E no Mundo Me Espera eu queria trazer uma coisa que eu ainda não tinha trazido na minha discografia, na lírica mesmo, na letra, que é a coisa da... Não é mais uma música que a pessoa tá falando, ai meu Deus, como eu sofri por amor, ai meu Deus, como eu sou um coitadinho, ai, você não me ama, por que você não me ama? Me ame, por favor. Eu queria fazer uma música no qual a pessoa que tá cantando admitisse que também não foi a melhor das pessoas, entendeu? Tipo assim, por isso que eu falo na letra, eu sei não sou flor que se cheire, mas você também só tocou o terror. Sim. Então, os dois lados tocaram o terror. Né, fazer essa música que acho que trazer uma questão até um pouco mais madura, né, na minha vivência, agora com 38 anos, que a gente não é sempre o herói, né? A gente ocupa vários espaços numa relação, né?
E ao mesmo tempo também essa coisa da volta por cima. Chorei, sofri, quase fico louca. Mas o mundo me espera. O que é isso, cara? Caiu, levanta. Se você ficar deitado, esperneando, não vai acontecer. O mundo vai seguir. Sim. Então, levanta que o mundo te espera, entendeu? Perfeito. E tem um solo do Jojo Inácio. O Jojo Inácio, nesse álbum, o guitarrista que gravou o álbum inteiro comigo, nesse álbum eu consegui fazer um álbum de banda. Porque o último, por conta da pandemia, eu não consegui fazer o álbum inteiro com a banda. E é uma coisa que eu estava sentindo muita falta, porque é muito legal você sentar no estúdio e fazer os arranjos com a banda, você trazer metais, você trazer percussão, você trazer backing vocals, você arranjar isso com a banda é outra energia. O Jojo Inácio, nesse álbum, ele arrasa, cara. O solo dele nunca vai passar, os arranjos de guitarra, o solo dele em O Mundo Me Espera, os arranjos de guitarra dele incríveis. É um grande companheiro, assim, admiro demais. Que bom. E depois a gente vai pra A Vida é Assim. Assim como? A vida é assim, ninguém é perfeito e a vida é assim. Essa música é um grande clássico do brega recifense, do Conde Só Brega, que eu acho que todo mundo da minha geração cresceu ouvindo essa música. Eu vi assim da janela do meu apartamento, assim, tocando no barzinho da esquina. Quando eu chegava em casa depois da escola, ligava a TV, tinha aqueles programas de auditório à tarde que o Conde Só Brega ia, as bandas de brega iam e tocava essa música. Essa música é um hino para todas as caóticas que não pedem perdão. Em viver a vida com autenticidade, sabe? Eu acho que ela é sobre viver a vida com autenticidade, sobre viver a vida sem pedir perdão por quem você é, sem pedir perdão por o que você quer fazer da sua vida, sabe? Uhum. Então eu acho que no arco dramático do álbum, depois que o mundo me espera, depois que a pessoa sofre, chora e levanta, que o mundo te espera, tem um pouco disso, assim, faço de mim o que quero, faço o que quero de mim, né? E também uma piscadinha, assim, por eu ser muitas vezes considerado uma pessoa polêmica, uma pessoa que diz as verdades, uma pessoa que não pisa em ovos. Assim, cara, ninguém é perfeito e a vida é assim. Só Deus é perfeito e a vida é assim, que é como a música termina, né? Então é isso, assim, eu acho que as dores e as agruras também de você ser uma pessoa pública e muitas vezes ser perseguido até por coisas inofensivas que você fala, né, mas que tocam no calo das pessoas, assim, é isso, é sobre não pedir desculpas. E a gente chega nela, a destaque, A a principal. cola, como você mesmo Sim. contou. E aí, como foi trabalhar com o Ney? Nossa, eu escrevi Viver e Morrer de Amor na América Latina com o Ney em mente. Eu comecei Tá. a escrever com ele em mente. Quando eu comecei a escrever a música, de repente eu percebi que eu tava falando dele, sabe? Que, tipo, que essa coisa de falar sobre a América Latina, sobre essas dores, esses amores, sobre essa coisa meio mística que a gente tem, né? A cigana, os signos, os oráculos, né? A América Latina tem muito isso, os oráculos, né? E quando eu mandei a mensagem pra ele, que eu recebi a mensagem dele de volta dizendo que queria gravar a música comigo, na hora eu juro, eu falei assim, meu Deus, como que a música que eu tava ali compondo no banho, lavando meu cabelo no banho, eu fiz a demo, mandei pra ele, tipo assim, vai rolar. E o encontro com ele, o dia da gravação, todo o processo, ele do clipe, foi um projeto, assim, porque como foi um single, né, então ela é um projeto em si. Foi uma coisa, assim, que eu acho que eu nunca vou esquecer. Eu sempre falo que foi melhor do que o sonho, esse processo com o Ney. Sabe? Porque uma coisa é você ter o sonho, outra coisa é você realizar ele e ele ficar mais bonito ainda do que você imaginou. Então, foi tudo incrível, assim, eu amo o clipe. Quando a gente começou a gravar o clipe, que a gente falou ação, assim, que o Ney dublou a primeira frase, eu quase caí pra trás, assim, que ator, que pessoa, que ser humano que inspira, sabe? Tipo assim, um cara centrado, um cara generoso, acolhedor, maravilhoso, assim. E um artista intergaláctico, como eu sempre falo. Não é humano, é uma arte que é Total. intergaláctica, assim. E como foi pensar nessa parte visual do clipe? Então, o álbum, ele tem... eu cometi a loucura de fazer clipe para todas as 10 faixas. A gente gravou esses 10 clipes em 48 horas, né? Porque a gente Meu Deus. armou uma ordem do dia, assim, que ia dar certo, e deu.
Que bom. mas que era muito, muito apertada, entendeu? Porque era o orçamento que tinha para fazer, né? Enfim, sou um artista independente, sempre fui, então o orçamento é praticamente sem orçamento, mas a gente faz, né? E os clipes ficaram muito legais. Agora eu queria contar essa história visualmente, porque a primeira paixão da minha vida e sempre foi o cinema. E o cinema, pra mim, assim, é tudo. As minhas músicas têm essa relação com o audiovisual, que elas são frequentemente trilha de filmes, de séries, de novela. Eu acho que justamente por conta que essa relação é muito forte, o audiovisual também acolhe muitas minhas músicas, porque ela já tem esse quê meio cinematográfico. Fazer esses clipes é uma maneira de também executar um pouco esse meu sonho de fazer cinema no Brasil, né? Então, os clipes, eles têm muito essa pegada cinematográfica e eles têm muitas referências de muita coisa, assim, que eu amo. Eu acho que o principal homenageado desses clipes é o David Lynch, né, que faleceu em fevereiro desse ano, que é o meu cineasta favorito de todos os tempos. Mas tem coisas do cinema brasileiro, de Central do Brasil, de Walter Salles, de Tatuagem, de Hilton Lacerda, que é um filme que eu participei que marcou muito a minha trajetória. Tem Inferninho, do Guto Parente também, que é o cinema de Fortaleza, o cinema do Ceará, maravilhoso. Então, tem muita essas refs. Tem Fome de Viver, com David Bowie e Catherine Deneuve. Então, vocês ainda vão ver, porque os clipes a gente vai lançando aos poucos, né? Porque a gente quer trabalhar cada música bem direitinho. Mas cada clipe tem uma referência cinematográfica diferente, assim, foi uma delícia fazer. Por mim, eu só fazia clipe. Entendi. E depois a gente segue com Quando Eu Me For. O que acontece quando você se for? Quando eu me for, eu queria compor uma música que ela falasse sobre a morte ou alguém que parte para uma nova aventura, né, na vida, parte para uma nova vida, mas que falasse dessa questão existencial de uma maneira positiva, agradecendo pelo grande presente da vida, pela grande magia da vida. E não... Porque eu acho que na cultura ocidental a morte ainda é um tabu muito forte, né? Ainda se vê a morte como a pior coisa que possa acontecer. E é uma coisa que é totalmente natural, né? Assim, é a única coisa que vai acontecer com todos nós e a gente tem que entender e ter consciência disso justamente para valorizar o grande presente da vida. Cada momento presente, cada momento que a gente já viveu, do lado dos nossos amigos, do lado das pessoas que a gente ama, né? E eu queria fazer uma música sobre isso. Um pouco inspirada também em My Death, do Jacques Brel, que o David Bowie cantava, Hurt, de Johnny Cash, a regravação dele do Nine Inch Nails, My Way, de Frank Sinatra, Epitáfio, de Titãs, né? Tem várias músicas que falam sobre isso, sobre a efemeridade da vida, sobre a morte, sobre o presente da vida, que eu queria fazer uma canção que ela dialogasse com esse tema, assim, ó, que ainda não tinha na minha discografia. Na verdade, a morte, ela perpassa, assim, lateralmente, assim, várias músicas que... Até o próprio Viver de Morrer de Amor na América Latina, né? Que eu falo 3 vezes é sorte na cartada morte. Não sei, é um tema que me é muito caro. Eu penso muito na morte. Eu penso muito. E eu penso muito... Tento pensar nesse sentido. Né? Nesse sentido de... A vida não seria tão especial se ela não tivesse fim. Perfeito. E aí a gente vai pra Dois Punks Neon. Dois Punks Neon, que é assim, uma que tem meu coração, cara. Eu amo essa música. Tem o meu coração também. Tipo... É uma música que pra mim é um grande lembrete pra mim mesmo de nunca perder o deslumbramento das primeiras vezes, né? De ser jovem e rebelde, sair pela cidade com a sua turma e acreditar no amor, acreditar na revolução, acreditar em tudo que a gente acredita, sabe? Porque eu acho que os últimos tempos foram de muito ceticismo, porque a gente foi forçado a encarar com muita intensidade a morte, né, a violência, né, a violência política, a violência de gênero. O Brasil é um país muito violento, né, ainda. Mas a gente não pode perder o sonho, não se pode perder o sonho. E Dois Punks é meio que isso, é uma ode ao sonhar, é uma ode à juventude, é uma ode a acreditar que pode ser diferente, que a gente pode fazer que a gente pode ser feliz até, será? E esteticamente é uma grande homenagem, não só ao pós-punk, ali, todos os artistas que eu amo, mas também a essa geração 80, 90 do Brasil, que a gente acabou infelizmente perdendo, né, para aquela grande epidemia do HIV/AIDS,
né? O Renato Russo, o Cazuza, o Antônio Variações em Portugal, que é outro artista que eu amo, né? Então eu queria homenagear essa geração perdida também, dizer que as sementes deles estão na gente e a gente continua o legado deles. Perfeito. E o que significa pra você ser punk? O que significa pra mim ser punk? Eu acho que eu sempre fui, desde que eu nasci. Quem é punk sabe, a gente nasce torto, sabe? Nasceu meio torto pra esse mundo. Às vezes, o punk é aquele que questiona a vida a cada segundo, que questiona o poder, que questiona o sistema, que questiona por que tem que ser tão violento, né? O punk, ele é um grande ícone de resistência, né? Um grande ícone de resistência contra o reacionarismo, contra a caretice. Eu acho que o punk, apesar do punk rock, o auge dele já ter passado, ele sobrevive em muitos gêneros hoje em dia, né? Ele sobrevive no trap, no funk, ele sobrevive no brega funk, nos gêneros populares, né? Ele sobrevive na música de periferia, na música LGBTQIA+, ele sobrevive em todo esse panteão, né? Pode não ser Hey Ho, Let's Go, né? E guitarra e 3 minutos de música, mas ele sobrevive esteticamente e nesse sentido de resistência. Sim. Então a gente vai pra Eu Quero Ver Pegar Fogo, com a Daniela Mercury. Eu Quero Ver Pegar Fogo, com a nossa rainha Daniela Mercury. Eu queria fazer um frevo para homenagear... Assim, eu já fiz vários frevos na minha discografia, né? Esse é o terceiro frevo que eu lanço em disco oficial. E o frevo, para mim, é um dos ritmos mais chiques, mais complexos sabe, cheio de nuances musicais que a gente tem, assim. Tanto que os gringos chamam de jazz, né? De jazz regional, sei lá, jazz contemporâneo. Porque ele tem essa coisa do jazz, né? O frevo. Homenagear o frevo, ao mesmo tempo trazer essa conexão com a Dani Mercury, que é uma artista queer nordestina também, né? E selar o acordo de paz, essa coisa de Recife tem o melhor carnaval, não, é Salvador. A gente é filhos da mesma origem, da mesma essência, assim, sabe? E eu queria trazer um frevo que falasse explicitamente dessa questão também, essa questão queer, né? Quero ver pegar fogo, homem com homem, mulher com mulher, todo mundo beijando na boca, na ponta do pé, sabe? Eu acho que eu sinto muito isso no meu trabalho e nos meus shows, isso aparece muito. Se você for num show meu, tem essa coisa de pegar fogo mesmo, o público pega fogo, todo mundo pula, todo mundo dança, todo mundo chora as mágoas e depois tá lá dançando, enfim, é uma grande celebração da vida. E eu queria falar isso na letra, assim, eu quero ver pegar fogo, eu quero ver como é que é. E aí, como é que é? Vai pegar fogo ou não vai essa festa aqui, entendeu? Então ela entra muito ali como isso. Bom, e pra fechar a gente vai pra Vida é um Carnaval. A Vida é um Carnaval com o nosso patrimônio cultural e material da humanidade, Lia de Itamaracá, né, da ciranda, da nossa amada ciranda de Recife, de Pernambuco. E é uma regravação de La Vida é um Carnaval, né, que é uma música que foi imortalizada por Célia Cruz. Eu queria trazer essa coisa da música caribenha pro álbum também, porque Recife é um lugar que foi muito influenciado pela música caribenha também. Todo o Nordeste, né, por conta das rádios AM. As rádios AM de longa distância, elas pegavam no Nordeste brasileiro, porque é ali do lado do Caribe, né? Então, em Recife a gente tem uma noite histórica, que já tem há décadas, que se chama Cubana, que é no Clube Bela Vista. E também porque esse álbum também vem de uma influência desse último álbum do Bad Bunny também, de valorizar essa coisa da nossa música, das nossas raízes, né? Então, eu queria trazer essa música mais caribenha, mas ao mesmo tempo com Lia de Itamaracá, e ela tá lá finalizando o disco como se ela estivesse abençoando, assim, sabe? Como se ela estivesse falando, pegando na minha mãe e falando: tá bom, meu filho, chorou, sofreu, viveu e morreu de amor, mas agora vai lá ser feliz. Entendeu? A vida é um carnaval, né? Pra que chorar se essa vida é um carnaval? E ela ainda termina com um recado que eu acho forte, né? Para aqueles que usam as armas, fora. Para aqueles que fazem a guerra, fora, 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 fora.
o coro repetindo, assim. Então eu acho que é uma maneira celebrativa e ao mesmo tempo de dizer pra mim mesmo e pra quem tá escutando, vai ser feliz, a gente vai cair e levantar de novo ainda muitas vezes.